E aí, boa noite, pessoal. Para quem está chegando aí, aula de álgebra linear, né? Eu já estou esperando ainda a gente chegar, porque tem pouca gente na sala, né? A turma tem 40 pessoas e a gente só está com 14 no momento. Mas como as aulas vão ficar gravadas, né? Eu espero que as pessoas ou cheguem ou assistam as aulas depois, né? Beleza. Deixa eu apresentar aqui o nosso PowerPoint. Da onde a gente tinha parado, né? Não sei se está aqui. Compartilhar, ocultar aqui, achando. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Primeiro fazer isso. E aí, pessoal, vocês estão enxergando aí o PowerPoint vermelho aí? Preciso de respostas. Beleza. Valeu, obrigado, Ítalo, Roberto, Vinícius. Tá, então já faz um tempinho que a gente não se fala, né? É, Bom, primeiro, só para informar, minha mãe passou por cirurgia, já está bem, está até em casa, já recebeu alta, está em recuperação, tá? Então, tá tudo sob controle, né? A veinha não quer ficar na cama lá, principalmente nesse calor, imagina, esse calorzão na cama. Mas está tudo legal dentro dos conformes. Então, só para lembrar, o que a gente estava vendo na aula passada, né? A gente começou a ver vetores, né, nas aulas passadas, tá? E depois a gente começou a ver combinação linear de vetores, né? Então, daí a gente fez uns exercícios, tá? E a gente parou, né, nessa parte aqui. Então, que eu coloquei esse vermelhinho, esse verdinho aqui, ó, que bonito. Verde e vermelho, fica bonito verde e vermelho, né? Gostei. Né? Beleza. Então vamos continuar daqui para frente, né? Então vamos relembrar então só o conceito de combinação linear entre vetores, tá? O que seria uma combinação linear? De um modo bem simples de dizer, seria o ato de gerar um vetor, né? A gente vai gerar um vetor novo, obviamente, a partir de outros vetores, tá? Então a gente pode, de uma maneira bem simples, bem tranquila, entender que combinação linear é isso. É você conseguir ver se determinados vetores que são dados para você, a partir desses vetores, você consegue gerar outros vetores só multiplicando, né, esses vetores por pesos, né, a gente chama de pesos, vamos dizer assim, né, que são números escalares, né, diferentes de zero, porque se a gente multiplicar por zero, obviamente a gente vai anular, né, vai virar um vetor nulo, tá? Tá? Mas desde que exista uma constante, um número que multiplicando o vetor, somado com um número que multiplica um outro vetor, tá? E esses dois vetores somados geram um outro vetor, então a gente diz que isso daí é uma combinação linear. Tá? Outra maneira é descobrir se um dado vetor pode ser formado por outros vetores indicados em algum problema. Legal, então, assim, em princípio, se a gente for ver na álgebra, lembra que eu falei para vocês que a álgebra nada mais é do que a gente escrever matematicamente um problema, tá? Uma situação. Então,
A álgebra nada mais é do que isso. A gente vai escrever matematicamente uma situação. Então, a gente viu vetores e entendeu que o vetor nada mais é do que um ente, né, que ele está no espaço, tá? E geralmente ele tem um tamanho, né, uma norma, né, uma intensidade, vamos dizer assim, uma direção e um sentido, tá? E esses vetores, eles podem estar em qualquer lugar no plano, tá? Se ele tiver num plano determinado por x e y, tá? Que é um plano que a gente chama um plano R2, tá? Esse vetor é muito fácil de ver e a gente já viu aqui na aula, a gente já desenhou um monte de vetor, né? Tá? Por exemplo, essa figurinha aqui é um monte de vetorzinho que a gente já desenhou, inclusive explicou a definição deles exatamente por isso, tá? Então, se os vetores estão no mesmo plano, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, definir esse vetor em função da soma ou da subtração de outros vetores, tá? E a gente sabe que o tamanho desse vetor aqui, tá? A norma dele vai depender da diferença dos vetorzinhos que o geram, tá? Então, essa é a definição, né, de vetores colineares, tá? Bom, e uma das coisas que a gente precisa saber é exatamente se os vetores que a gente, nem aquele verdinho que eu peguei, se ele pode ser formado a partir de outros vetores. Se ele conseguir ser formado a partir de outros vetores, então a gente tem o que a gente chama de combinação linear. Tá? Beleza. Então é assim, se a gente pegar um vetor qualquer, deixa eu pegar um vetor aqui, só para a gente entender o esquema aqui. Vamos imaginar um vetorzinho aqui qualquer, tá? Que é esse cara aqui, tá? Um vetor 48, 57, 66. Bom, se a gente sabe que ele tem 3 números para especificar esse vetor, a gente já sabe de antemão que esse vetor aí não é um vetor no plano, é um vetor no espaço. Então a gente tem dimensões tanto para a direita, né, para cima e eventualmente de profundidade ou de projeção, tá? No caso aqui, a gente sabe que ele, por exemplo, 48 significa que ele tem uma norma, né? Ele anda 48 unidades num eixo X, e como ele é positivo na direção positiva, portanto, 48 para a direita, vamos dizer assim, tá? Ele anda 57 pontos lá para cima, portanto, na direção do Y, e nesse caso, a gente tem uma projeção desse vetor 66 unidades no sentido da nossa cara, né? Que é uma projeção, se é positivo. E isso se a gente definir que no eixo Z, por exemplo, tá? O que vem para frente da tela na direção da sua cara for positivo e profundo lá para dentro do seu computador ou do seu celular seria uma projeção negativa. Então, ele vem 66 unidades. Bom, o que são essas unidades? Bom, vai depender de como que a gente vai estabelecer o nosso plano, né? Se a gente desenhar as unidades de 1 milímetro cada uma, então
cada unidadezinha, né, de referência do nosso plano vai ter 1 milímetro, portanto, esse vetor seria definido, tá, pela junção, né, e projeção dessas coordenadas, 48, 57 milímetros, 66 milímetros na direção da nossa cara, tá? E se for dado um exercício para a gente, tá? A gente vai ver que para isso acontecer, para ser combinação linear, tá? Eu preciso formar esse vetor pela soma de outros vetores, né? Ou seja, para saber se isso daqui é combinação linear de alguma coisa, eu tenho que ter essa alguma coisa, que são esses outros vetores. Então, vamos pegar um exercício, tá? Isso daqui, ó, é importante porque é o resultado que a gente viu. Deixa eu permitir o André entrar na áudio aí. Beleza. Isso daqui a gente já viu na aula passada, né? Tipo assim, se existir um V1 e V2 que, multiplicados por escalares, tá, formam esse vetor aqui, tá? Então, é a combinação linear. Tá? Portanto, a gente tem que descobrir quais são os escalares que, multiplicados pelos outros vetores que serão dados, tá, conseguem ser ou não combinação linear. Então, vamos fazer um exercício que eu acho que a melhor maneira de se aprender, né, é fazendo um exercício. Vamos tentar fazer esse exercício aqui. Ó. Esse vetor que a gente pegou aí, tá? Tá? O pessoal está perguntando, né, o cara que fez e inventou esse exercício, né, esse problema para a gente, ele só está querendo saber se esse vetor 48, 57, 66 é ou não combinação linear de 3 outros vetores. Tá? Beleza. E ele deu os 3 outros vetores. Tá? 1, 2, 3, primeiro vetor, vetor 2, 4, 5, 6, vetor 3, 7, 8, 9. Bom, a gente vê que esse vetor, né, está em R3, portanto, ele é formado por 3 dimensões. Então, ele tem profundidade ou, no caso, projeção. Né? Assim, não sei se esse termo que eu estou usando é o mais correto, mas eu acho que dá para entender. Né? Lembrar que para saber se um determinado vetor é combinação de outro, é determinar se existe escalar C1, C2 e C3, tá? Que multiplicando os vetores V1, V2 e V3, respectivamente, tá? Formam esse vetor que a gente está querendo saber. Tá? Ou é igual a ele. Né? Que é outra maneira de se dizer a mesma coisa. Então, o que a gente tem que ver é exatamente isso aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. O que a gente está querendo ver nesse exercício é exatamente isso. Né? Se a gente tem um valor de C1, um valor de C2 e um valor de C3, que se a gente multiplicar esse C1, C2, C3, tá? Por esses vetores aqui, que parecem ser menorzinhos, né? Assim, pelo menos já dá para a gente ter uma noção, né, de qual é a norma desses vetores, né? Porque ele está indo só uma unidade em X, o primeiro, né? 2 unidades em Y e 3 unidades em Z. Esse daqui está indo 4, 5 e 6, é outro vetor. Esse daqui está indo 7 unidades, 8 unidades e 9. Tá? Portanto, uma das maneiras é a gente multiplicar ele por um escalar qualquer, para de repente ele chegar num vetor desse daqui. Bom, e só vai ser legal para a gente, só vai existir um C1, C2 e C3 se for combinação linear. Se não for, não vai existir. Tá? Então, como que a gente faz isso? Vamos passo por passo. Bom, se a gente tem que verificar isso daqui, a primeira coisa que eu sugiro, eu acho que é mais legal a gente fazer, é começar a trabalhar com
com os vetores escritos em forma de matriz coluna. Que a gente já viu nas outras aulas também, né? Então, o vetor resultado, né, que é o vetor que a gente quer saber, é esse daqui, tá? O V1 é o 1, 2, 3, tá? O V2 é o 4, 5, 6 e o V3 é o 7, 8, 9, tá? Lembra, essa daqui é só uma outra maneira de escrever vetor em vez de escrever com pontos, tá? Então a gente vai ter esse C1 multiplicando essa matriz, esse C2 multiplicando essa matriz, e esse C2 multiplicando essa matriz para nos proporcionar, propiciar ou não, né, resultados que satisfaçam a nossa igualdade, tá? Então, como que a gente faz isso? Bom, aqui, ó, eu já transcrevi para cá de uma maneira bem simples, né? Você pega o C1 e multiplica por todos os elementos, né? Um escalar multiplicando uma matriz Lie, tá? É você pegar esse C1 multiplicar por 1, esse C1 multiplicar por esse 2, que é o segundo elemento, C1 multiplicar por esse 3, que é o terceiro elemento, tá? E isso a gente vai produzir uma coluna aqui, ó, desse jeito, tá? A gente vai somar, tá? E o correto seria, é que eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui, porque como eu coloquei matriz, não vai dar. Tá? Mas o fato é o seguinte, ó, eu teria que pegar isso daqui, né? Somar com esse 4C2, que é esse C2 multiplicado por esse elemento, tá? Por 5C2, que é esse C2 multiplicado por 5, tá? E por 6C2, e fazer lá a mesma coisa nessa parcelinha aqui da soma, né? Que é o C3, 8C3 e 9C3. Tá? E isso tudo é igual a isso daqui, né? Na realidade, eu só mudei a ordem aqui para a gente começar a visualizar isso de uma maneira que a gente já conheça, tá? Mais fácil para a gente. Bom, isso daqui se trata de uma igualdade de matrizes, concorda? Ou seja, eu tenho essa matriz aqui, tá? E essa matriz é igual a essa matriz aqui. Então, significa que os elementos da linha, da primeira linha, deixa eu. Depois a gente vai ver matriz com mais cuidado, mas eu acho que já do jeito que a gente está vendo aqui já está dando até para a gente entender. Vou pegar isso daqui só para separar aqui para vocês entenderem, né? Então, esse elemento aqui, ó, C1 mais 4C2 mais 7C3, tá? Tem que ser igual a esse 48 aqui, tá? A mesma coisa é isso daqui, ó. O 2C1 mais 5C2 mais 8C3 tem que ser igual a 57, tá? E isso daqui tem que ser igual a 66, tá? Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou considerando essa linha aqui, ó, dessa matriz, que é uma soma, né, com coisas que eu não conheço, né, porque estou considerando isso daqui como se fosse um elemento só, tá? E eu estou fazendo isso ser igual a isso por causa da igualdade, né? Existe uma propriedade de matriz que diz assim, duas matrizes só são iguais, tá? Se os elementos, né, das linhas e colunas das matrizes forem iguais, tá? Então, beleza. Mas, pensem comigo, essa matriz aqui já é algo que a gente eventualmente conhece, não conhece? Não parece isso daqui, ó? Então, parece ser um sistema linear, né? Então, legal, a gente chega num sistema linear se a gente fizer essa separação
E qual é o objetivo? Lembra, o objetivo é sempre saber se o vetor V, que é esse vetor 48, 57, 66, é a combinação linear dos três outros vetores, tá? C1, C2 e C3. É, V1, V2 e V3, tá? E, para ser combinação linear, basta que eu tenha escalares, C1, C2 e C3, que multiplicados pelos vetores, V1, V2 e V3, né, sejam, façam, né, ou seja, em combinação linear. É isso que a gente está verificando. Bom, uma vez tendo um sistema linear assim, de três variáveis aqui, né, tá? Daí a gente já sabe resolver, né? A gente usa aquele método da matriz completa, né? Então, a gente cria uma matriz dos coeficientes, tá? Para a gente ir reduzindo essa matriz, escalonando essa matriz, usando aquelas técnicas que a gente aprendeu, né, nas aulas passadas, né? Para que a gente consiga zerar, né, todos os elementos da diagonal aqui principal dessa matriz, tá? Aqui a gente teria que zerar isso daqui, zerar isso daqui, zerar isso daqui, para a gente saber se tem solução esse sistema. Tá? Porque se esse sistema tiver a solução, a gente fatalmente vai chegar no resultado C1, C2 e C3 para saber se isso do 48, 57, 66 é solução, portanto, o vetor 48, 57, 66 é combinação linear desses outros três vetores multiplicados pelas variáveis C1, C2 e C3 que a gente vai encontrar aqui. Só para saber, até aqui tá dando para acompanhar? Tá legal? Tá fácil? De boa? Beleza. Eu gosto de ouvir assim, se tá de boa, tá de boa. Não vamos complicar a vida nossa, hein? Se alguém não estiver entendendo, por favor, coloca aí no chat. Tipo assim, não, César, eu não estou entendendo, vamos repetir. Por quê? Porque se a gente perder, né, o fio da meada, qual que é o objetivo que a gente está fazendo, matemática, álgebra é uma coisa complicada, né? Porque se a gente perde, a gente não consegue dar sequência, né? Então vamos lá. Eu só vou tampar isso daqui para vocês não ficar bisoiando aí os negócios. Gente, eu demorei pra caramba para fazer isso daqui no PowerPoint, mas a gente faz. Bom, então, é, a gente tendo essa matriz completa aqui, né, dos coeficientes lá, então a gente precisa resolver escalonar isso daí. Como que a gente vai escalonar isso daí? Bom, primeiramente, a gente vai ter que escolher o pivô, né? Então, geralmente, o que é o pivô, né? É um elemento, né, o primeiro elemento não nulo, tá, da linha de referência que eu estou querendo resolver. Por exemplo, é, eu pego a primeira linha aqui, tá? O meu pivô seria esse primeiro elemento aqui, tá? E para escalonar e resolver isso daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer operações com as linhas, né? As linhas de baixo do pivô na matriz, tá? Tentando, de uma certa maneira, transformar esses elementos aqui em zeros, tá? É isso que eu tenho que fazer, porque daí eu estou escalonando, tá? Tá, então como que se processa o negócio? Uma vez escolhido o pivô aqui, né, que é esse 1 aqui, pego o elemento, tá? Eu copio a primeira linha, tá? Na matriz. Deixa eu pegar aquela linhazinha amarela lá que eu peguei para a gente ir seguindo aqui.
olha só. Eu copio a primeira linha, tá? Foi isso que eu fiz, tá? E agora eu vou tentar fazer algumas operações com essas linhas de baixo para que eu consiga zerar esse elemento. Bom, como que eu conseguiria zerar esse elemento aqui, tá? Bom, uma das opções, por exemplo, é pegar a própria linha 2, por exemplo, tá? E subtrair de duas vezes a linha 1. Ou seja, ó, se eu pegar duas vezes 1 aqui, tá? Vai dar 2, né? Se eu pegar essa linha, né, esse número, tá? E subtrair por duas vezes esse daqui, tá? Vai ficar zero aqui, não vai? Então é isso que eu fiz. Eu só me preocupei com esse carinha aqui, ó, tá? Eu quero zerar ele. Então eu fiz assim, ó. Opa, desculpa aí. Tá? Eu fiz assim, ó. Eu vou fazer a linha 2, tá? Linha 2, tá? Menos duas vezes a linha 1 e vou colocar o resultado, tá? Bom, então vamos fazer isso, né? Ó, duas vezes a linha 1 aqui, ó. Duas vezes 1, 2, tá? 2. Tá? Pegar esse daqui e subtrair desse 2 aqui que eu acabei de obter aqui. Eu vou ter zero. Então, vamos colocar o zero aqui. Foi isso que eu fiz. Tá? Estou fazendo a linha 2 ser igual à própria linha 2 menos duas vezes a linha 1. Então, vamos fazer isso daqui agora, com esse número, né? Tá. Se eu pegar a linha 1, é o 4. Tá? 2 vezes 4 dá 8. Certo? Então, 5 menos 8. Eu fiz isso aqui para zerar essa, né? Mas aqui não vai zerar. 5 menos 8 vai dar menos 3. Então, eu coloco menos 3 aqui. Tá? Faço isso com essa mesma linha aqui, ó. Tá? 2 vezes 7 dá 14. 8 menos 14 costuma dar. 8 menos 14 costuma dar 6. Menos 6, né? Beleza? Tá. E eu faço a mesma coisa aqui, ó. Vamos lá. 2 vezes 48 dá 96. Ó, gente, eu não fiz de cabeça, não, tá? Eu fiz na calculadora quando eu fiz. Tá? 96 menos 57 é para dar menos 39. Tá? Depois vocês conferem aí, que essa eu não fiz, fiz de cabeça. Tá? Beleza? Então eu já fiz isso na linha 2. Agora, tá? Eu teria que zerar esse elemento aqui também. Tá? Eu já aproveitei e já fiz aqui na mesma, então eu vou começar a trabalhar com essa linha aqui. Ó. Tá? Ah, você pode dizer assim, eu não consigo fazer assim, eu consigo só fazer de etapa por etapa. Não tem problema nenhum. Tá? Então você faz em duas etapas. Você copia a linha, essa linha aqui, né? Terceira linha aqui, tá? E daí você faz uma terceira matriz aqui, fazendo operação só com a linha 3. Tá? Legal. Eu, no caso aqui, para economizar PowerPoint, eu já fiz tudo junto aqui. Então, bom, como que eu faria para zerar isso daqui? Eu usei o mesmo raciocínio, né? Se eu pegar a linha de cima, que é a primeira linha, e multiplicar por 3 e subtrair dela, eu vou conseguir zerar essa bodeguinha aqui. Então, eu fiz assim, ó, peguei a linha de cima, 3 vezes a linha de cima e subtrair da própria linha 3. Tá? Então, eu fiz linha 3 igual a linha 3 menos 3 vezes 1, que vai dar zero. Tá? Então, eu vou pôr de outra corzinha aqui.
pouquinho diferente só. Bom, eu fiz a mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 4, 12, né? Então, 6 menos 12 dá quanto? Menos 6. Tá. 3 vezes 7, 21. Tá? 9 menos 21 costuma dar 12. Beleza. Bom, 3 vezes 48, 96, 144. 144. Menos 66, na hora que eu fiz a transparência, deu menos 78. Tá, beleza. Eu posso ter errado na calculadora? Posso, mas se eu errei, meu amigo, daí vai dar chabu, né? Porque o negócio vai ficar errado, né? Daí eu vou errar o exercício, né? Da mesma maneira que se eu fizer uma conta de cabeça e eu errar, eu vou errar o exercício. Então, se eu errar o exercício, eu não vou conseguir responder se é a combinação linear ou não. Tá? Então, beleza. Uma vez feito isso, qual que agora é a sacada aqui? Bom, a sacada é pegar a linha 2. Eu trabalhei com o pivô aqui na linha 1, né? Dessa vez. A sacada aqui é eu pegar a linha 2, tá? E definir qual que é o pivô, tá? Geralmente, o que é o pivô? O pivô é o primeiro elemento não nulo da linha em questão, tá? Não nulos significa diferente de zero. Esse daqui, ó, é zero. Então, não pode ser, né? O primeiro elemento depois que eu tenho aqui é o, zero, é o menos 3. Tá, então eu vou considerar esse cara aí como sendo o meu pivô. Tá? Legal. Se eu considerei esse cara como sendo o meu pivô, o que eu vou ter que fazer em todas as linhas de baixo aqui? É claro que eu só tenho mais uma, mas eu podia ter, sei lá, isso daqui podia ser uma matriz grande, né? Podia ser um problema no R25, tá? Eu ia ter que usar a mesma técnica que eu estou fazendo aqui para usar, né? Ah, professor, mas a gente vai usar isso daí, fazer contas no R25? Não, a gente não vai fazer conta no R25, tá? Quem vai fazer conta para a gente no R25 é um computador, tá? Mas o que eu queria sempre enfatizar para vocês é assim: a gente tem que entender o fácil para a gente entender o porquê que o computador está fazendo aquela maldita conta no R25, né? Para que serve aquilo, né? A gente vai ter várias utilidades para isso, né? E uma delas que eu vejo mais assim, e eu estou vendo isso daí com outra turma, portanto, na minha cabeça tá muito claro, tá? É você usar isso daí para fazer, em computação gráfica, você fazer transformações. Por exemplo, dar zoom num determinado objeto, né? Ou você rodar o objeto, né? Fazer rotação no objeto. Para fazer isso daí num objeto simples, que é um quadrado, por exemplo, o quadrado você tem 4 vértices, você pode definir cada vértice como sendo um vetor e aplicar uma transformação, que é uma matriz dessa, tá? E você consegue fazer essa rotação do quadrado para rodar, sei lá, 12 graus. Vai ficar meio de ladinho, né? Mas se for um objeto muito complexo, tipo assim, a minha cabeça, né? Então, minha cabeça vai ser constituída por vários vetores, vários pontinhos. Eu não vou fazer uma movimentação na minha cabeça com todos os pontos possivelmente tirados da minha cabeça, tá? Por quê? Porque é muito ponto, né? Principalmente o cabeção meu, assim, que é grandão. Tem muito ponto na minha cabeça. Então, o que o computador faz, por exemplo, né?
ele determina, ou você mesmo determina, alguns pontos chaves, né? Que são os pontos que vão fazer a minha cabeça se movimentar e vou ficar com a cabeça tortinha, tá? E isso é feito através desse tipo de cancelamento aqui, de escalonamento que a gente está fazendo. Bom, uma vez que eu achei o meu, o meu pivô, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e zerar todos os elementos aqui que estão abaixo desse pivô. E como que eu vou fazer zerar essas coisas? Vamos fazer aquelas continhas utilizando as linhas. Tá? Então, tá? Aqui eu já escolhi o segundo pivô, que vai ser esse -3, e eu vou zerar tudo que eu tenho aqui embaixo do -3. Graças a Deus, só tem esse -6 aqui. E, pelo jeito, só de olhar aqui, né, talvez esteja fácil, né? Mas tem um problema. Quando a gente está trabalhando com matriz, não é muito legal a gente trabalhar com número negativo aqui, assim, tá? Tipo assim, um pivô com número negativo, não fica muito legal. Então, a gente vai dar um jeitinho aqui para tirar esse -3 aí, tá? E a gente já vai fazer o negócio para... Tá? Como que eu vou tirar esse negativo aqui? Bom, olha só. Se eu pegar, eu estou vendo que esses três valores aqui, eles são múltiplos de 3, né? Então, se eu pegar a linha 2, por exemplo, tá? E multiplicar por -1/3, tá? Eu já consigo não só tirar o negativo, como deixar esse pivô aqui, ó, tá? Sendo o número 1, tá? A gente vai ver em matrizes lá na frente que quando a gente tem matriz cuja diagonal aqui, assim, ó, for tudo 1, tá? Ela é uma matriz com uma característica especial, tá? Então, é aconselhável a gente deixar o pivô, todo pivô ser 1, tá? Então, vamos fazer isso. Simplesmente pegar a linha 2 e multiplicar por -1/3, né? E colocar aqui. Beleza. -1/3 vezes 3 dá 1. -1/3 vezes 6 dá 2. -1/3 vezes 39 dá 13. Olha só que bonito. Já ficou mais bonito esse negócio aqui, ó. Ficou com um número menor, dá para a gente fazer as contas de cabeça. Talvez não precise usar muito calculadora, tá? Beleza. Dando continuidades, tá? E também colocando lá o quadrado para vocês não ficar... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Isso. Tá? Então, é assim. Só copiei a matriz do outro slide para esse, tá? E o que a gente vai fazer agora? Bom, uma vez que a gente já estabeleceu um jeito melhor de escrever isso daqui, eu vou ter que zerar isso daqui, né? Como que eu faço para zerar? Poxa, se eu multiplicar, fazer essa linha aqui, ser essa linha de cima, vezes 6 e somar, eu consigo zerar isso daqui, não consigo? Então vamos ver se a gente faz isso daí, ó. Tá? Eu peguei a linha 3 e vou fazer a linha 3, tá? Ser 6 vezes a linha 2. Tá? Bom, então, eu copio a linha 1, que eu não vou mexer nela. Eu copio a linha 2, porque eu não vou mexer nela. Tá? Ela já está devidamente mexida. Tá? E eu faço essas contas aí que a gente vai fazer. Por exemplo, 6 vezes 1
né? 6 vezes 1 dá 6. Mais menos 6 vai dar 0. Tá? 6 vezes 2 dá 12. Mais menos 12 vai dar 0. Legal. Tá? Nossa, deu 0 aqui. Interessante isso, né? 6 vezes 6 vezes 13. 6 vezes 3 dá 13, dá 78. Legal. Né? 18 mais 60, 78. Então, 78 mais menos 78, opa, deu 0. Beleza. Aqui já dá para tirar alguma conclusão? Tá? Dá. Vamos analisar isso daqui. A gente sabe que na realidade, esses valores aqui, ó, são valores que são os coeficientes, tá, dos índices, né? São os coeficientes dos índices, não, falei besteira, né? São os coeficientes que estão multiplicando os vetores, tá? Então, isso daqui a gente sabe que equivale ao C1, isso daqui a gente sabe que equivale ao C1, isso daqui a gente sabe que equivale ao C1, tá? Isso daqui a gente sabe que vai equivaler ao C2, C2 e C2. C3, C3 e C3. Tá? Então, o que, que eu estou dizendo aqui é que eu cheguei num resultado aqui, é que 0C3, por exemplo, é igual a 0. Tá? Ou 0C1 mais 0C3 mais 0C2 vai ser igual a 0. Isso daqui é uma verdade. Uma verdade absolutista. Absoluta. Eu sei que é uma verdade. Tá? Eu acharia estranho, por exemplo, se aqui desse um valor, sei lá, 8, tá? Ou seja, se isso acontecesse, eu diria que esse sistema não dá para se resolver, né? É um sistema impossível, tá? E, portanto, já de cara, eu já falaria, ó, esse vetor 48, 48, 66, 78, não lembro direito, tá? Ele não é combinação linear por causa disso daqui. Mas como deu 0, tá? A gente também sabe, né, que o vetor nulo, né, ele é a solução para sistemas homogêneos. Né? A gente já viu isso daí também. Beleza. Tá? E eu não consigo continuar fazendo isso daqui porque eu não vou conseguir um outro pivô aqui, né? Tá? Por quê? Porque para eu achar um pivô nessa linha 3 aqui, eu tenho que pegar o primeiro elemento não nulo, tá? Para transformar ele em pivô. Mas não tem elemento não nulo aqui, ó. É tudo nulo. Então não tem jeito de determinar pivô. Poxa, se não tem jeito de determinar pivô, em princípio o exercício terminou aí, né? Tá. Só que a gente vai relembrar um pouquinho de sistema e vai ver que dá para a gente melhorar esse entendimento, tá? Transformando o nosso resultado em função, tá? Dessa variável aqui, ó, que é do C3. Como que a gente faz isso? Vamos lembrar de algumas coisas aqui. Tá? Quando a gente fazia lá, aprendeu a resolver sistemas, a gente viu classificação de sistemas, né? A gente viu, por exemplo, o que é um sistema impossível. Um sistema impossível é quando em algum momento aqui, tá? Ele apresenta alguma coisa desse jeito, né? Um 0 é igual a 7, ou 5 igual a 7, ou menos 2 igual a 13. Isso é uma coisa que não existe. Se isso é uma coisa que não existe, tá? O sistema é impossível de ser resolvido, tá? Que não é o nosso caso, né? O C3 aqui é igual a 0, tá? Então, 0 C3 igual a 0, C3 igual a 0, 0 igual a 0, tudo é 0, então tá tudo bem, beleza. Agora, um sistema possível e determinado,
tá? Determina-se que toda coluna tem pivô e possui uma solução. Tá? Então, é assim, ó, essa coluna tem pivô e existe uma solução. Tá? Essa coluna tem pivô e existe uma solução. Essa coluna aqui, ó, ela não tem pivô, né? Porque pivô tem que ser um elemento não nulo. Então, se uma coluna não tem pivô, tá? O sistema é possível, tá? Mas ele não é determinado, né? Porque não possui uma solução, tá? Então a gente vai aqui, ó, para o sistema possível e indeterminado, tá? Que é um sistema que é possível solução, né? A gente está vendo que isso daqui não é uma atrocidade, é uma verdade. Portanto, esse sistema aqui, ele pode ter uma solução, tá? Só que pode ter várias respostas, várias possibilidades de, ou seja, vários C1s e C2 aqui que eu vou colocar, tá? Que podem fazer esse sistema ser resolvido, tá? Então, quando eu tenho um sistema com algumas colunas sem pivô, tá? Ele já é possível, mas ele é indeterminado, tá? Porque pode ter várias soluções, tá? Então, no exercício, vamos só relembrar, tá? Qual que foi o exercício? O exercício é assim: verificar se esse vetor é a combinação linear desses três vetores. Não é isso que a gente está fazendo? Não pode perder o objetivo do negócio. Tá? Então, a gente está tentando descobrir C1, C2 e C3, tá? Que satisfaçam, né, essa situação de combinação aqui. E a gente chegou no resultado, tá? Que a gente vai poder ter várias soluções, tá? Não tem uma única solução, tá? Então, para resolver realmente esse exercício, a gente tem que fazer um passo um pouquinho mais adiante, tá? Então, qual que é o passo adiante? A gente vai isolar as variáveis todas em função do C3. Porque foi o C3 que deu esse problema. Problema não, né? Esse C3 aqui é que nos possibilitou esse entendimento, tá? Então, o que a gente sabe, por exemplo? Ó, se a gente pegar essa linha 2 aqui, tá? A gente sabe, ó, a gente volta de novo, né? Colocar esses coeficientes aqui, né? O 1 multiplicando o C2 mais o 2 multiplicando o C3 igual a 13. Não é isso que a gente chegou a essa conclusão depois de fazer todas as operações entre as linhas que a gente conseguiu? Legal. Então, se a gente isolar o C2, tá? A gente vai ter que o C2 vai ser 13 menos 2C3. Tá? Só isolei aqui. Tá? Eu coloquei assim, C2 é igual a 13, passei esse cara para o lado de cada igual. 2C3. Beleza. E essa outra linha, o que eu tenho? Eu tenho C1 mais 4C2 mais 7C3 igual a 48, que é a linha verde, e eu vou colocar em verde aqui, para quando vocês forem dar uma olhada nessa transparência aí, para vocês entenderem. Tá. Então, daí, como que eu fui fazendo? Ah, beleza, eu dei uma ajeitadinha aqui, né? Coloquei o 4C2 e o 7C3, tá? Eu tirei eles desse lado do igual, subtraí desse lado, portanto, eu tive que subtrair desse lado também para manter a igualdade, tá? Então, como eu tirei 4C2 mais 7C3 desse lado, sobrou só o C1, tá? E como eu tinha 48 e tirei
4C2 menos 7C3, ficou isso daqui, 48 menos 4C2 menos 7C3. Beleza? Bom, só que o C2, eu sei o que o C2 é, certo? A gente já descobriu aqui o que era o C2. C2 é 13 menos 2C3, tá? Beleza, então vamos fazer o C1 ficar em função do C3, tá? Então eu coloco aqui, ó, o C2 eu substituo por 13 menos 2C3 menos 7C3, que é o que sobrou. Então eu fiz que C1 é igual a 48 menos 4 vezes 13 dá 52. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Menos 52, tá? E aqui, ó, eu apliquei a distributiva, como a gente está acostumado a fazer desde a sétima série, né? Menos 4 menos 2C3 vai dar mais 8C3. Concordam comigo? Ó, menos 4 vezes 13 dá menos 52. Menos 4 vezes menos 2C3 dá mais 8C3. E continua aqui o menos 7. Bom, ainda dá, né? Para a gente dar uma melhoradinha aqui, né? Por exemplo, eu tenho termos aqui que não são multiplicados por nenhuma coisa, nenhuma variável, nada. Esse 48 e 52 são números escalares normais, números normais. Então, o que eu faço? Eu efetuo, tá, essas continhas aqui. Tá? Ó, 48 menos 52 vai dar menos 4. Concorda? Beleza. Não, era para aumentar. Menos 4. Tá aqui. Tá? Mais 8C3 menos 7C3 costuma dar 1C3. Beleza. Tá feito aí. Ainda dá para dar uma mexidinha para não ficar muito feio aqui o negócio, né? Então, geralmente, a gente coloca C3 e o menos 4 passa para o lado de cá. Só inverter a ordem dos fatores aí. O viaduto continua o mesmo. Beleza? Então, eu cheguei no valor de C1, tá? Em função do C3. E eu já tinha o C2, tá? Em função do C3. Tá? Então, na realidade, essa aqui seria a resposta. Bom, se essa é a resposta, e aí? A gente pode ou não, né? A gente consegue ou não dizer se é combinação linear ou não. Eis a questão. Tá? Vamos analisar. Ó, a pergunta lá do exercício era assim: verificar se esse vetor era a combinação linear desses três vetores aqui. A gente fez todos os negócios e chegou aqui, ó, em condições que existem. Vocês concordam comigo? Tá? Pode ter algumas limitações, tá? Mas existem situações que se eu jogar valor de C3, tá? C2 e C1, eu consigo criar vetores a partir, né? Ou criar esse vetor, inclusive, a partir desse daqui. Tá? Então a resposta por exercício é sim. Tá? É a combinação linear e tem infinitas respostas ou infinitas soluções. Tá? Basta dar valor para C3. Tá? Por exemplo, se eu colocar C3 igual a 2, por exemplo, tá? Eu tenho um C2. Ó, 2 vezes 2, 4. 13 menos 4. 13 menos 4 vai dar 9, então C2 fica 9. Então, se eu colocar 2 em C3, o C2 é 9. Tá? E o C1 vai ser o quê? 2 menos 4 menos 2. C1 vai ser menos 2. Ou seja, eu consigo ter coeficientes, tá? Que, se multiplicarem esses vetores, vão resultar nesse vetor. Beleza?
uma vez entendido, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês 32 que estão na sala, está faltando 8, tá? 8 alunos, que eventualmente eles podem assistir a aula e vai saber o que tem para fazer, tá? Eu vou solicitar que vocês façam esse exercício, os dois exercícios, próximos exercícios, 3, na realidade, e me entreguem, tá legal? Para valer para nota. Então é o seguinte, eu vou parar por aqui a gravação da aula de hoje. A gente só resolveu esse exercício, é um exercício bem lento, devagar, para a gente não assustar com as coisas. E, uma vez que a gente está aprendendo de boa, está de leve o negócio, a gente já aprendeu muita coisa e a gente nem sabe que aprendeu. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Colocar o nosso cérebro para funcionar, tá? Eu já tinha dado uma lista de exercícios para vocês de sistemas, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de resolver, né? Ou conseguiram, ninguém me deu feedback, tá? Mas a ideia é essa, é vocês exercitarem isso daí, tá? E detalhe, aconselho que eu dou, não é para você tirar nota, eu não quero que vocês aprendam a fazer isso para tirar nota na prova de álgebra, não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês saibam, tá? Primeiro, a utilização disso daí, e eu falei uma delas. Outras, vocês devem estar vendo em física, devem estar vendo em, sei lá, deve ter um monte de outras matérias que eventualmente vocês vão ver isso daí, tá? Por exemplo, programação, né? Vocês são ciência da computação, programação usa muito vetores, tá? Tem variáveis, tá? Que você guarda de maneira vetorial, você guarda um array de variáveis, blocos de dados, entendeu? E esses blocos de dados, eles podem ser tratados como matrizes, como sistemas de vetores dentro do computador, né? Porque assim, vocês sabem, né? Nessa altura do campeonato, já no quarto semestre, você já tem aulas de programação, banco de dados. Quando você vai fazer análise de banco de dados, pesquisa, né? Você vai fazer um SQL para procurar um determinado valor, tá? Um determinado campo no teu banco de dados, você faz indexado, isso tudo usa matrizes, gente, para fazer, para que a pesquisa seja mais rápida, né? Se você sabe que é combinação linear, você já sabe o que fazer, entendeu? O software, né, a tua conta já vai saber. Beleza? Então eu vou fazer assim, eu vou parar a gravação, mas eu vou continuar em sala de aula, tá? E vou passar a explicação de como que vai ser a prova, como que vocês vão entregar, beleza? E daí quem perdeu a aula, tem 31 alunos agora, né? Não, 31 já. Tem nove alunos que não vieram. Daí vocês passam para eles para assistirem às aulas. E, novamente, hoje mesmo eu tive uma reunião, vou avisar novamente, por motivos escusos, incertos e não sabidos, o Google não vai manter, né, no nosso plano do Google da faculdade, a gente não vai manter mais as gravações por mais do que 30 dias. Mas para a gente não é problema, né? Vocês vão lá no meu canal, dá joinha, se inscreve, pede para o tio ver a aula, né? E daí vocês revejam as aulas para eventualmente fazer as provas, tá bom? Vou parar a gravação por enquanto e vou ficar na sala.